Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículos 14 a 30. Eu quero ler esse texto e quero conversar com você e com você que está em casa sobre esse texto. E a minha expectativa e esperança é que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, desperte a mim e a você para fazermos um pouco mais daquilo que temos feito até aqui. Confesso que eu vou pregar uma palavra para você que não vai massagear o teu ego. Não vai massagear, mas vai te despertar. Amém? Uma palavra de despertamento e de encorajamento para a gente fazer ainda mais. Essas palavras precisam vir de vez em quando. E essa palavra é uma palavra da parte do Senhor, porque o sermão profético de Jesus, que ocupa os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, o que é um sermão profético, uma profecia? Quando o Senhor descortina a eternidade ou o futuro, Ele abre esse leque e mostra para a gente e diz, vai ser assim. E esse texto do Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, nós temos aí o sermão profético. É onde o Senhor narrou o tempo do fim, narrou algumas coisas, mas nessa parábola Ele fala de algumas coisas importantes. Nessa parábola o Senhor Jesus fala conosco sobre os talentos que Ele confia aos seus servos, sobre a sua volta e sobre o acerto de contas que teremos que fazer com Ele, quando Ele chegar para nós e disser, presta contas da tua administração. Então nós vamos ler o texto, está diante de vocês. Quero encorajá-lo a ler conosco, acompanhando aí nos telões ou na sua Bíblia, enquanto lemos a palavra do Senhor, para que a gente possa juntos meditar nessa palavra nos próximos minutos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Diga assim, multiplicação. Diga de novo, multiplicação. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento. E aí presta atenção que agora vai destoar dos outros. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Diga, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado. Diga, quem tem, mais será dado.
e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga amém. Sim, querido Jesus, essa é a tua linda palavra, e eu peço que o Senhor libere a unção do teu Espírito, e que o Senhor traga entendimento, sabedoria, graça do céu, revela o teu amor mais uma vez, mas convence-nos também do pecado, da justiça e do juízo, e desperta-nos para aquilo que é o teu propósito para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor eterno para conosco. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Como eu estava falando, esse texto faz parte do sermão profético do Senhor Jesus. O tema de hoje está aí diante de vocês. Você pode ler comigo, vamos lá? O que Jesus... Pode dizer de novo? Vira para o teu vizinho de cadeira e fala assim: você sabe mesmo o que Jesus espera de você? Ok? Pode ficar tranquilo, era só isso. Você sabe o que Jesus espera de você? A palavra dessa noite vai trazer alguma coisa para você. E aí, olhando para esse ensino de Jesus, alguns paradigmas talvez serão quebrados, algumas práticas religiosas precisam ser deixadas de lado, porque por muitos anos o que a própria igreja ensinou é que Jesus espera que você leia a Bíblia, que você ore, que você venha aos cultos, que você participe de um culto. Se tiver célula, também que você vá numa célula, que você tenha um bom testemunho, enfim, que você seja fiel. Mas o ensino de Jesus aqui vai muito além dessas práticas. Ler a Bíblia, orar, jejuar, participar de um culto, entregar o dízimo e oferta, tudo isso são práticas corretas e devem ser feitas, devem ser praticadas. Mas o que Jesus ensina aqui vai muito além disso. E esse é o ponto de hoje à noite. Quero começar dizendo a você que desde o início da criação, Deus deixou muito claro qual era o seu propósito para a humanidade. Ele disse que nós deveríamos dominar sobre todo o restante da criação. Está em Gênesis 1, verso 26. Mas no verso 28, ele diz, olha, ele nos abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. Desde o início ele está dizendo: a minha vontade é que vocês se multipliquem. Ou seja, a Bíblia Sagrada revela o propósito de Deus, aquilo que está no coração de Deus para os seus filhos. E hoje nós vamos olhar também aqui a maneira como Jesus faz uma avaliação a nosso respeito, os critérios que Jesus usa. Em primeiro lugar, então, Jesus veio para nos revelar o propósito de Deus o Pai para a humanidade. O problema é que a humanidade escolheu viver o seu próprio sonho, escolheu viver a sua própria vontade, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus, e decidiu viver o seu próprio propósito se afastando de Deus. A boa notícia é que Deus não desistiu de nós. Diga amém. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da humanidade. Por isso que você lê um texto como João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amados? Ou seja, Jesus vem revelar o propósito de salvação eterna de Deus, o nosso Pai, para cada um de nós. E se você é um filho de Deus, Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e que por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. E o texto diz saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga amém. Mas eu quero mais um texto ainda. Tudo isso é só para tecer o pano de fundo, porque se você não entender qual é a vontade de Deus, por que você vai pregar? Por que você vai compartilhar a fé? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. O texto vai dizer para a gente que isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Será que você pode, assim, bem bonito, para Deus, levantar sua mão direita, acorda o vizinho que está do lado, fala: rapaz, recebe a palavra aí. Levante bem alto. Agora diga assim, levante a mão direita e diga assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora diga melhor: Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Ou seja, Deus não quer apenas salvar, quer que você atinja o pleno conhecimento da verdade. Diga amém. Por quê? Porque Deus está formando uma grande família. Romanos 8, 29 diz que o alvo de Deus é fazer com que cada membro dessa família seja parecido com o irmão mais velho, ou seja parecido com Jesus. Efésios 2,19 diz que em Cristo você não é mais estrangeiro nem forasteiro, mas você é cidadão dos santos e é membro da família de Deus. Amém? E aí Jesus vai dar uma outra notícia ainda. No Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16, Jesus diz assim: olha, não foram vocês que me escolheram. Ele disse, ao contrário, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês possam dar frutos. Frutos eternos. Diga, frutos eternos. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer é que no último dia da história da humanidade, quando nós estivermos diante do trono, nós vamos olhar para Deus e a única coisa que nós vamos dizer, que nós vamos estar lá por causa do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, de vir buscar e salvar o que se havia perdido. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você hoje. Eu vou fazer as primeiras agora. Primeiro, você tem certeza que você estará diante do trono de Deus, do lado direito de Jesus naquele dia? Tem certeza? Segunda pergunta. Apocalipse capítulo 7, verso 9, nos fala de uma grande multidão que ninguém pode contar, que vai estar diante de Deus para sempre, de todas as tribos, povos, nações e línguas. Pergunta é, você faz parte daquela grande multidão? Não, você não está entendendo. Estou falando com você. Você faz parte daquela grande multidão? Terceira pergunta. Quantas pessoas vão habitar no céu por toda a eternidade por sua causa? Quantas pessoas vão habitar no céu por toda a eternidade que serão seus discípulos? Sabe de uma coisa, querido? Eu quero começar levando você a entender que como igreja nós existimos para dar continuidade à missão que Jesus começou.
Como igreja, nós estamos aqui não para defender uma placa denominacional, mas nós estamos aqui para dar continuidade à missão e ao ministério de Jesus na terra até que Ele volte. Nós existimos para fazer discípulos. Nós existimos para cuidar bem de pessoas. E a nossa geração de cristãos deve obedecer à ordem de Jesus. E a ordem principal de Jesus foi: ide e fazei discípulos. Não é isso? Mateus 28, 18 em diante. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei. Ide fazer discípulos. Nosso objetivo é que essa igreja continue fazendo discípulos em Marília, no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Meu irmão, olha para mim. Fazer a obra de Deus através da igreja, nós devemos fazer por gratidão. A obra de Deus nunca pode ser um peso, mas tem que ser um sentimento de profunda gratidão a Deus. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque conhecer Jesus Cristo foi o que de melhor poderia ter acontecido com você nessa terra. Se você se tornar o homem mais poderoso desse mundo, mas você se perder, a sua vida não valeu a pena. Mas se você não tiver nada disso, mas tiver Jesus, você está salvo eternamente. Por isso, seguir a Jesus Cristo e servir a Jesus Cristo é o maior e melhor projeto de vida. Posso ouvir um amém de quem está me entendendo? Fazer a obra por amor, porque o amor de Deus nos constrange. Fazer a obra por amor, porque o Pai nos ama com amor eterno. Diga amém. Sabe de uma coisa? A gente cantou aqui. Nossa banda é muito boa. Graças a Deus pelos nossos músicos, são vários. O Israel com toda a equipe. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que você não glorifica a Deus cantando? Isso não é para te desestimular, não. Mas você não glorifica a Deus cantando. Você também não glorifica a Deus orando. Você também não glorifica a Deus adorando. Você só glorifica a Deus para valer. Todas essas coisas são necessidade. Eu devo orar, você deve orar. Devemos adorar da melhor forma possível. Mas através da adoração você reconhece quem Deus é. Você exalta a Deus. Você louva a Deus. Você honra a Deus. Você declara quem Ele é. E você o reconhece como Senhor dos céus e da terra. Amém, amados? Mas você só glorifica a Deus quando você dá muitos frutos. João 15, verso 8. João 15, 8 são palavras do Senhor Jesus Cristo. Por favor, projeta aí. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês... Não, vocês não vão ler assim. Você vai falar alto. Você vai agora, em nome de Jesus. Deixe esse celular de lado. Deixe qualquer coisa de lado. Porque você veio aqui glorificar a Jesus. Fazer outra coisa nessa hora é desonra ao Senhor. Então você vai dizer assim comigo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem. Deus só é glorificado quando você ganha vidas para Jesus. Se você quer glorificar a Deus, você precisa ser um ganhador de almas para Jesus. E você se torna discípulo à medida que você ganha vidas para Jesus. É o que está escrito. Eu estou simplesmente olhando para a Bíblia como uma criança e com você. Não estamos aqui interpretando, está literal, na palavra da verdade. Diga amém. Segundo lugar, a igreja, e quando eu falo igreja, sou eu e você, a igreja de um modo geral, ela precisa deixar a sua zona de conforto e fazer a obra enquanto é tempo. Fazer a obra enquanto é tempo. João capítulo 9, versículo 4... diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Sabe quando é que chega a noite? Nós estamos à noite, mas não é isso aqui, não é essa noite que ele está falando, não. Faz assim nos seus olhos, só assim, e fecha. Pode abrir, pode olhar para mim. É quando seus olhos fecharem e não puder mais abrir, chegou a noite.
Se você quer fazer alguma coisa para Jesus, meu irmão, a hora é agora. O tempo é esse. A oportunidade é essa. Mas o diabo fica mentindo para você, não, deixa para depois. E alguns ainda falam assim, pastor, eu vou tirar ano sabático esse ano. Não existe ano sabático espiritual. Ano sabático era por descanso da terra, lá em Israel. Amém, amados? Se você quiser tirar ano sabático do Senhor, você morre espiritualmente. Amém? Quem está me entendendo aí? O ano sabático era por descanso da terra. Então, meu irmão, se você quer fazer alguma coisa, é agora. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês, João 20, verso 21. Presta atenção nisso. Como igreja de Jesus, nós não podemos ser indiferentes, não podemos ser omissos, e nós temos que fazer de tudo para salvar o maior número possível de pessoas. Diga, fazer de tudo para salvar o maior número possível. Deixa eu recordar com você um fato histórico que foi muito triste. Foi o afundamento do navio Titanic, há um pouco mais de 90 anos atrás, quase 100 anos atrás, ou 100 anos atrás. O navio Titanic era um navio, na época, era o maior navio do mundo, e na sua viagem inaugural, o navio que tinha sido projetado para comportar 3.200 passageiros, mais os tripulantes. Mas na sua viagem inaugural, ele saiu de Londres em direção a Nova York. Ele estava com 2.200 passageiros. Mas você sabe que ele se chocou contra um iceberg. E ele começou a afundar. Mas tinha muitos botes salva-vidas. Os historiadores dizem que só nos botes salva-vidas, sentados confortavelmente, caberiam no mínimo 1.178 pessoas sentadas. Mas o que aconteceu? Os mais indiferentes, orgulhosos e arrogantes, e estavam controlando a situação, não deixaram a maioria das pessoas entrar nos botes. Teve botes que cortaram os cabos com apenas 5 pessoas, quando poderia 50, até 60. 5 pessoas no bote, enquanto as pessoas iam morrendo e se afundando nas águas geladas. Por isso, muito mais de 1.500 pessoas morreram, enquanto os poucos estavam nos botes. Talvez essa tenha sido a realidade de muitas igrejas hoje. Um mar humano de pessoas morrendo, indo para o inferno. Um mar humano de pessoas se perdendo. E às vezes nós estamos cantando nossos cantos confortavelmente dentro da igreja, e nós estamos vibrando com Jesus, mas estamos esquecendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, e que nós existimos para ganhar vidas para Jesus. Amém, igreja? Fala para o seu vizinho assim, pega na mão dele, olha para ele, pede permissão. Olha para mim, pede permissão. É para olhar para ele, não é para mim não, para ela. Você não sabe o que falar ainda? Por que está conversando outra coisa? Isso aqui é culto, rapaz. Não vai aproveitar para chavecar a menina aí não. Olha para mim, olha para a pessoa agora. Diz assim para ela: que ninguém pereça por indiferença sua. Que ninguém pereça por indiferença sua e minha. Quando eu estava num período de mestrado, um professor meu pegou a caneta, escreveu isso para mim, aqui na minha mão direita, com a caneta Bic. Ele disse que ele escreveu 2 coisas: que ninguém pereça por indiferença sua, e ele colocou, e que ninguém seja envergonhado por causa de você. Eu respeitava aquele homem como um profeta, e eu sabia que ele estava sendo profeta na minha vida. Eu tenho feito de tudo para que, no que depender de mim, as pessoas não morram e vão para o inferno. Cada vez que eu olho para o templo, e eu estou olhando agora o prédio, que eu vejo cadeira vazia,
Eu penso que talvez cadeira vazia pode representar indiferença nossa. Que nós poderíamos ter usado nossos meios de comunicação e trazer mais um para Jesus. Quando olho para a ceia que acabamos de celebrar, de verdade, eu gostaria que tivesse faltado cálice e pão. Eu não gostaria de ver nenhum cálice sobrando na ceia. Porque a salvação não é só para nós. Deus quer que todos sejam salvos. Todos os dias. A razão que tem que nos levar a acordar, levantar, trabalhar duro, fazer o que temos de fazer, deve ser simplesmente fazer o que fazemos, seja qual for a profissão, para ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. É para isso que estamos de passagem nessa terra. Posso ouvir um amém daqueles que estão me entendendo? Como pastores, nós precisamos de toda a ajuda possível. São tantos ministérios, são tantas coisas, mas às vezes os próprios membros da igreja estão enrolando a gente, se comportando como se estivesse fazendo um grande favor para Deus, o fato de vir na igreja. Nós precisamos de gente envolvida em todas as áreas, são muitas, dezenas de áreas que nós precisamos. E aí alguns chegam para a gente e falam: pastor, eu vou te ajudar. Pode contar comigo, pastor, vou te ajudar. Eu fico feliz na hora. Mas o tempo passa e às vezes essa mesma pessoa eu vou encontrando e falo: e aí, você não disse que ia me ajudar? E aí, quando é que a gente vai começar aquele grupo? E aí, aquela célula? E aquele grupo de família? E aí, e o discipulado? Como é que vai? Vai, você não vai me ajudar naquele ministério? Vou, pastor. Vou sim, pastor. Vou, pastor. Semana que vem a gente começa. Só que nisso às vezes passa meses e anos, e as desculpas às vezes são tão esfarrapadas. Meu filho dirige aqui o Ministério Multi, por sinal está indo muito bem na sexta-feira, ele tem uma equipe fantástica. Tem adolescente aí? Eles estão super bem, mas eles vão melhorar ainda mais, amém? Mas ele convida algumas pessoas para ajudar, e quando os caras começam a dar desculpa, ele fala: e aí, você não ia me ajudar? E aí, você não ia participar do meu grupo? Os caras começam a dar fúria, sabe o que ele fala? Ele fala assim: já sei, você não veio me ajudar, porque você tinha que levar a sua avó na academia para fazer jiu-jitsu. Você entende? Levar a avó para fazer jiu-jitsu? É porque já não tem desculpa, então tem que arrumar alguma coisa louca. Pois bem, vamos entrar na parábola agora. Você está pronto? Fala para o seu vizinho, aperta o cinto aí. Agora fala, agora o Senhor vai te pegar. Fala assim: mas é porque Ele te ama. Fala, Ele te ama. Então Ele vai te dar um apertão hoje. Amém? Olha para cá. Jesus contou essa parábola para nos mostrar como o reino de Deus funciona. A gente sabe bem às vezes como o reino dos homens funciona, mas como o reino de Deus funciona, a cultura do reino de Deus é diferente. Deus, o nosso Pai, espera resultados. Diga, Deus espera resultados. Diga, Ele espera resultados. Amém? O texto começa dizendo assim, pode ir projetando Mateus 25, de 14 em diante. O reino do céu é como um homem que ao se ausentar, ele pega os seus bens e distribui. Ei, olha para mim. Quem foi que pegou as suas coisas e deixou na nossa mão? Estou falando com você, me responde. Quem pegou a igreja e colocou na nossa mão? Ah, tá. O reino do céu é como um homem que pega os seus bens e confia a alguns homens. No caso que ele usa uma parábola para aplicar uma verdade profunda, ele diz: o primeiro ele deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Mas se você der uma olhada no texto, ele diz a cada um de acordo com a sua capacidade. Diga, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Deus não vai pedir de você algo que não está dentro da sua capacidade. Diga isso comigo. Deus não vai pedir de mim
além da minha capacidade. É dentro da sua capacidade, só isso. Ele não vai pedir de você. Assim como ele não vai pedir do índio lá da África, da Amazônia, que nunca leu Bíblia, ele não vai pedir princípio bíblico, o cara nunca leu. Mas ele vai pedir de acordo com a capacidade. Amém? Ou seja, cada um recebe de acordo com a sua capacidade de administrar. Se ele confiou, porque você tinha e tem capacidade de administrar. Você está comigo? Diga amém. Mas aí o verso 19 vai dizer: e o Senhor sai de viagem, verso 18, e depois de muito tempo, diga, depois de muito tempo, o Senhor volta. Amém? Ele volta. Mas olha o que está aí, volta e faz o quê? Olha para frente, ele volta e faz o quê? Que dia será esse? Olha para mim, igreja, nós estamos cultuando. Que dia será esse? Diga, o dia que Jesus voltar. Esse é o dia. Eu vou começar dizendo uma coisa muito forte agora. Talvez vai chocar você de casa. E se chocar você que está aqui, também não tem problema. Você vai ficar chocado, depois a gente conversa. Amém? Presta atenção, olha bem para mim. Há uma ideia maligna de que a fidelidade é suficiente. Olha, parece heresia, não parece? Há uma ideia maligna de que somente a fidelidade é suficiente. E eu quero te dizer que na avaliação de Jesus, a resposta é não. Não. Não é verdade. Na resposta de Jesus, vamos colocar no texto. Na resposta de Jesus, não basta ser fiel, tem que multiplicar. Se você olha o verso 20, o que ganhou 5, se apresenta e disse: olha, o Senhor me confiou 5, eu ganhei mais 5. Presta atenção, porque agora no verso 21, ele vai ouvir o quê? Muito bem, lê comigo, muito bem. Pega essa palavra, diga servo bom e fiel. Igreja, nós estamos numa conversa, então olha para mim. Quem é que foi chamado de servo bom e fiel? Você é inteligente ou é sábio? Você é sábio? Então diga comigo, o que multiplicou? Eu não estou aqui falando de multiplicação de célula não. Olha para mim, eu estou falando de Bíblia com você. Eu estou olhando para a Bíblia. Esquece qualquer coisa de método que nós temos aqui. Eu quero olhar para a Bíblia com você, o que Jesus está falando. Eu quero que o Espírito Santo traga luz a esse texto para você hoje. Porque a gente desenvolveu uma ideia religiosa, que se você vier à igreja um dia por semana, se você der o dízimo, se você cantar alguns cânticos, se você orar, se você tiver um pouco de comunhão, é suficiente. E na linguagem, no ensino de Jesus, não é suficiente. Eu não estou tratando aqui da doutrina da salvação também. Não vem jogar isso para mim. Eu estou tratando de um ensino poderoso de Jesus aqui. Amém? Mas me parece que está envolvido também. O que é chamado de servo fiel é o que multiplicou 100%. Ganhou 5, multiplicou 5. Em seguida chega o que recebeu 2. E o que recebeu 2 diz a mesma coisa. Ele diz: olha, o Senhor me confiou 2, eu ganhei outros 2. Veja, qual é a palavra? Lê comigo. O Senhor, vai comigo, igreja. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei. Deixa aí uma coisa. Você olhou os 2 versículos, tanto o verso 21 como o 23? Olha para mim. O que os caras, olha para mim, o que os caras que multiplicaram 100% ganharam? Olha, igreja, o que eles ganharam? Você está jogando escatologicamente, você está achando que é céu aí. Sabe o que eles ganharam? Mais trabalho.
Ou você não está lendo a Bíblia? Pede o Espírito Santo para arrancar a cegueira dos seus olhos. Olha aqui. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você quer saber o que é a alegria do Senhor? Você pensa que é o louvor no céu? A alegria do Senhor, se você, o tempo não me permite, mas eu vou te dar uma dica. Estuda Lucas 15, de 1 em diante, e você vai ver que quando a ovelha que se perdeu foi achada, houve alegria. E Jesus vai dizendo: assim há alegria no céu quando um pecador se arrepende. A mulher que acha a dracma que tinha perdido, e ela chama as vizinhas, se alegra. E o Senhor diz: assim a alegria no céu quando um pecador se arrepende. O filho que saiu de casa e voltou, quando ele chega, o pai faz uma festa. E aí o Senhor aplica: assim a alegria no céu pelos santos anjos quando um pecador se arrepende. O céu festeja quando alguém se converte a Jesus Cristo aqui na terra. Então, se você quer promover a alegria no céu, ganhe alguém para Jesus. Cada vez que você ganha alguém para Jesus, você leva os anjos a cantar mais forte. É verdade. Você leva os anjos a celebrar mais. Quantos de vocês querem fazer um compromisso? Eu vou alegrar o céu diariamente. Diga: eu vou promover a alegria no céu diariamente. Fala isso, levanta sua mão e diga: eu vou promover a alegria no céu diariamente. Então, meu querido, não basta, diga comigo, não basta ser fiel, tem que multiplicar. Agora vamos continuar o versículo, o texto, verso 24. Vamos ver o que acontece, se eu tenho razão de dizer que não basta ser fiel. Não precisa dar razão a mim não, só fica com o que Jesus disse, é suficiente. Até porque não estou interpretando o texto, eu estou olhando o texto literal com você. Verso 24. Por fim chegou o que tinha recebido um talento. E ele disse: eu sabia, é o cara que dá desculpa, até da academia, né? Ele não quis trabalhar, ele quer dar desculpa. Por fim chegou o cara com a desculpa. Tinha recebido um talento. E disse: eu sabia, olha a desculpa. Diga assim: desculpa. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha o que ele fala, ainda acusa. O Senhor colhe onde não plantou, o Senhor ajunta onde não semeou. Continua. Por isso, ele diz o quê? Tive medo. Ah, pastor, não posso dirigir célula não sei falar, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sou tímido. Eu não sei falar. Rapaz, você fala mais quando da cobra, quando é para as outras coisas. Mas quando é para o reino de Deus, você fica em silêncio. O cara é capaz de vender tudo. O cara é capaz de vender tudo. Chega para um cara e convence, é um excelente vendedor. E fala: não posso pregar o evangelho não, porque eu não sei falar. Mentiroso. Você nem precisa saber de Bíblia. Sabe o que você precisa? Chega para alguém e conta o que Jesus fez por você. Conta a tua história. Fala quem era você antes. Conta a sua vida antes de Cristo, mas não gasta muito tempo com aquelas besteiras lá não. Fala: antes de Cristo era assim, assim e assim. Meu encontro com Cristo foi assim, e depois de Cristo está assim. Só isso. Conta o que Jesus fez por você. A mudança de vida é suficiente. Amém? Então ele disse: eu sabia, tive medo. Vergonha de falar, Senhor, escondi o teu talento. Olha, esse cara foi fiel, por isso que eu estou falando, não basta ser fiel. Por que ele foi fiel? Porque ele preservou o que ele recebeu. Ele deve ter colocado um recipiente muito bom, para não estragar, cavou um buraco legal, colocou betume, na época, estou usando agora da época, pedra, alguma coisa lá, fechou bem, lacrou, para ficar conservadinho. E aí ele fala: está aqui.
Eu conservei, olha para mim. Há 30 anos eu escuto um discurso fajuta, infelizmente, por vários pastores e líderes de igreja. Sabe o que é o discurso fajuta? Pastor, aqui nessa igreja, na minha igreja, nós não estamos preocupados com quantidade não, pastor. Aqui nós estamos preocupados com qualidade. Não, aqui nós exercemos um ministério só para dentro. Só para cuidar dos salvos. Nós decidimos cuidar dos salvos, pastor. Quero te dar um detalhe. Todos os pastores que agiram assim, ou estão agindo, suas igrejas decresceram. Algumas estão quase fechando. E eu vi igreja que tinha às vezes 1000 membros, que caiu para 100, 150, 200 pessoas. Olha para mim, em qualquer lugar do mundo, qualidade produz quantidade. Que raio de igreja é essa? Que domingo após domingo os caras estudam na escola bíblica e ficam estudando, enchendo a cabeça de conhecimento bíblico e nunca ganha ninguém para Jesus. O dia que eu assumi essa igreja aqui, há 23 anos atrás, eu peguei o microfone e eu disse assim para uma igreja tradicional que nem mesmo batia palma, não tinha bateria e não tinha nada. Sabe o que eu falei para a igreja? Não estou aqui para defender a placa batista. Eu nunca vou defender a placa, e nem a placa da denominação. Eu disse, eu vou defender um nome, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja tinha 100 e poucos membros na época. E nós começamos a exaltar Jesus, 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 Jesus. E hoje ela tem mais de 7.000 membros e mais de 20 igrejas filhas e tem abençoado o Brasil. Já demos treinamento aqui para mais de 16.000 pastores na nossa semana de imersão. Nós temos o nome deles cadastrados, 16.000 só em Marília, fora os que treinamos, que foram outros milhares lá fora. Diga amém. Sabe por quê? Quando nós fizemos nossa primeira imersão, por exemplo, nós fizemos para 20 pastores. Mas olha, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou te colocar mais. Você pensa que os caras que multiplicaram ganharam uma promoção, uma coroa na hora? Eles ganharam mais trabalho. Sabe o que o Senhor faz? Olha para mim. Ele tira do que não multiplica e passa para o que multiplica. Não, você não está entendendo. Olha para o teu vizinho e fala assim: ou você multiplica o que Deus te confiou, ou Ele vai tirar de você e vai passar para quem multiplica. Aí fala assim: não, o pessoal está tudo indo para aquela igreja. Sabe por quê? Porque está multiplicando. Você não entende, você pode achar que é o diabo, que é uma coisa. É Deus que está tirando de você. Está na Bíblia, pastor? Está nessa parábola, não, vamos ver aqui agorinha. Então tudo que Deus colocou na nossa mão, a gente foi procurando multiplicar. Hoje nós temos um Ministério de Família com bem mais de 100 turmas por semestre. Mas um dia nós começamos com uma turma. Eu quero te encorajar a multiplicar o que Deus colocar na sua mão. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar mais. Ele vai te promovendo, 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 promovendo. Dá trabalho? Dá, é claro que dá. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente porque não é fácil que Ele levantou você para fazer. Amém, amados? Agora vamos continuar sobre o cara que não multiplicou. Diga comigo, ele era fiel. Ele conservou. Diga, ele conservou. E aí, presta atenção. Volta um versículo. Tive medo, escondi. Olha o que ele faz. Veja, aqui está o que lhe pertence. Verso 26. Lê comigo, igreja linda. Vamos lá? O Senhor respondeu: servo. Agora só um pouquinho. Servo o quê? Espera aí, então basta ser fiel? Basta guardar o que recebeu? Eu te pergunto, olha para mim. 2 ouviram, servo bom e fiel. No último dia, o Senhor só tem 2 respostas para te dar. Ele terá 2 respostas para te dar. Uma é servo bom e fiel. A outra é servo mau e negligente.
olha bem nos meus olhos, e eu te pergunto em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que você quer ouvir de Jesus no último dia? O que você quer ouvir? Então multiplica o que Deus tem colocado na sua mão, senão você não ouvirá. Multiplica ou você não ouvirá, porque quem não multiplica, olha aí, quem conserva o que recebe é chamado por Jesus de servo mau e negligente. E pior, o lugar que o servo mau vai, você não vai gostar de estar. O texto continua, você sabia que eu colheu não plantei, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, você está passando mais rápido que eu, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. 28, olha o que eu te falei. Jesus, se você não multiplicar, primeira coisa que vai acontecer, o Senhor vai tirar da tua mão aquilo que Ele mesmo te confiou. Aí você não sabe por que a sua vida vai ficando tão seca. É porque você não multiplica aquilo que Deus te confiou. Está literal, na palavra da verdade. Olha para frente. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem. Primeira coisa, ele não vai desperdiçar. Entrega. Por quê? Olha para mim. Jesus confia em quem multiplica. Entrega para ele porque ele vai multiplicar. O cara é bom. Amém, amados? Então, se você está achando assim, eu trabalhei muito, eu multipliquei, eu vou tirar no sabático. Jesus está dizendo assim, não, meu filho, você não entendeu a dinâmica do reino de Deus. Ele quer que você cresça mais, e mais, e mais, para que no último dia, aí sim, você receba o galardão. Quem está entendendo aí? Tira o talento dele, entrega o que tem 10. Próximo versículo. Pois quem tem, mais será. Diga comigo, quem tem, mais será. E terá em grande quantidade. Mas o que não tem, que não fez trabalho, até o que tem será tirado. Porque Deus não vai desperdiçar. Verso 30. Olha para onde vai, servo mau. Você pode ler comigo, igreja? Todos vocês, bem alto, vamos lá? E lancem fora o servo inútil. Olha para mim, no céu não tem trevas. Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Onde é que tem trevas? Onde é que a música é pranto e ranger de dentes? Eu, amado, eu não estou dizendo que você vai para o inferno se você não multiplicar a sua célula. Não disse isso. Eu só estou dizendo que se você não multiplicar, nos critérios de Jesus, a situação é outra. Olha para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós adotarmos os critérios de Jesus para avaliar os seus servos, quantos de nós, olha para mim, quantos de nós aqui hoje seríamos chamados servos fiéis? Pelos critérios de Jesus. Pelos critérios de Jesus, quantos de nós seríamos chamados hoje de servos fiéis? Meu irmão, o objetivo dessa palavra é porque o Senhor te ama muito. E o Senhor vem te chamar para o propósito hoje à noite. E eu te amo o suficiente para compartilhar essa palavra da verdade com você. E dizer, meu irmão, não enterra o que Deus te confiou. Não sepulta os talentos que Deus colocou nas suas mãos. Não sepulta. Vou fazer mais uma vez a pergunta. Quantas pessoas daquela multidão que vão estar no céu vão estar lá por causa de você? Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas havia uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido com vestes brancas e com palmas nas mãos. O que muitas igrejas chamam de fidelidade, Jesus chamou de negligência e maldade. O Senhor considera fiel aquele que faz a sua vontade, produzindo muitos frutos. Como já disse, os 2 fiéis, o que eles ganharam? O que o Senhor deu a eles? O Senhor deu uma promoção, mas o Senhor deu mais responsabilidades. E eu quero dizer que Deus vai fazer isso com você. Deus quer te promover, para que você tenha ainda mais influência. Amém, amados? Mais graça, mais capacidade do Espírito Santo, mais favor do Senhor, mais poder espiritual para fazer aquilo que está no coração do Pai. Por último, eu queria olhar com você para João 15, versos 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Olha aí o Evangelho de João. Você pode ler comigo? Quero te convidar a ler. Coloca os 2 versículos juntos, eu acho que é possível. Deixa eu olhar esses 2 versículos juntos. Olha para frente. Aí é Jesus falando de si mesmo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E ele está dizendo: meu Pai, Deus o Pai, é o agricultor. Todo galho. É interessante olhar para esse versículo, porque aí Jesus não está falando do ímpio. Ele está falando de um galho que está nele. Todo ramo, na linguagem aí, todo galho que estando em mim não der fruto, o Pai faz o quê? Olha para frente, não estou falando para meia dúzia de gente. Olha para frente, todos vocês, o que o Pai faz com quem não dá fruto? Não é o diabo que corta, não é a igreja, não é o pastor, longe de mim, é o Pai. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E olha para esse verso 2, todo ramo que estando em mim. Ele diz: você está em Jesus, mas você não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele faz o quê? Sabe o que é poda? É quando corta os galhos que já deram uva naquele ano, ou sei lá, qual seja, corta aqueles galhos velhos para nascer galhos novos, aqueles galinhos lá que eu não sei bem o termo, mas não vai produzir. E sabe o que eu estou fazendo com você hoje à noite? Podando. Amém? O Pai poda pela palavra, nós estamos aqui podando, tirando os galhos que não produzem mais, tirando as arestas, tirando aquilo que rouba a ceifa. Para quê? Para que você possa produzir mais. Amém? Sabe o que acontece com o galho que é podado? Olha o verso 6. O galho que é podado, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Palavra de Jesus. Então, há uma expectativa no coração. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Eu respondi a pergunta que eu me propus. Qual foi a pergunta do tema? O que Jesus espera de você? Talvez você pudesse dizer: o que Jesus espera de mim? E eu respondo: Jesus espera que você multiplique os talentos, os dons, os ministérios, os discípulos que Ele te confiou. Amém? Jesus espera que você produza muitos frutos. Eu respondi pela Bíblia o que Jesus espera de mim e de você. Amém? O pessoal do louvor pode subir. Eu quero relembrar você. O que você quer ouvir de Jesus no último dia? Eu quero levar você a olhar para esse modelo de Jesus, que vai muito além de atos religiosos, que vai muito além de frequentar um culto e fazer dízimos e ofertas. É multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou.
Se isso envolve a sua célula, multiplica a sua célula. Se isso envolve os seus discípulos, multiplica os seus discípulos. Se isso envolve, seja o que for, multiplica. Não estagna, não sepulta, não coloque na terra, não seja negligente. O Senhor te chama para uma vida bonita, uma vida dinâmica. E eu quero te dizer, Ele te deu de acordo com a tua capacidade. Ele vai cobrar de mim o que Ele me confiou. Mas vai cobrar de você, cobrar não, ajustar com você o que Ele também te confiou. Todos nós vamos estar lá. Eu sei que eu vou prestar contas. E eu sei que você também. Vamos ficar em pé? Eu quero te encorajar, se você quer mesmo dizer: Deus, eu entendi que a responsabilidade da multiplicação é minha. Veja isso, eu entendi que a realidade da multiplicação é minha. A responsabilidade da multiplicação é minha, mas o poder vem do Senhor. Ajuda-me a multiplicar tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero deixar morrer, Senhor. Eu não quero sepultar o que o Senhor me confiou. Sejam dons, talentos, possibilidades, seja o que for. Se você quer orar assim comigo, corre aqui para frente. Nós vamos responder ao Espírito Santo hoje à noite, dizendo: Deus, a responsabilidade é minha, mas a capacidade vem do Senhor. Então eu quero me lançar, para que o Senhor me dê graça, para que no último dia eu possa ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Porque não sepultei aquilo que o Senhor me confiou. Não cavei um buraco, não joguei lá. Então agora é hora de você se lançar e dizer: Deus, me ajuda. Não tem uma pessoa nesse auditório que não recebeu dons e talentos do Pai. Não tem alguém aqui que não recebeu algo de Deus de acordo com a sua capacidade. Ele não vai pedir pastoreio de você, Ele vai pedir de mim e da equipe. Não, ele vai pedir de acordo com o que Ele te deu. Ele vai pedir de acordo com a tua área de atuação. Mas eu quero te dizer, Ele espera que a gente multiplique o que Ele nos confiou. Você quer multiplicar? Vem aqui colocar nas mãos do Espírito Santo, meu irmão.